Foi preciso esperar muito mais tempo para perceber que os planetas estão muito próximos, fazem parte de um mesmo sistema, giram ao redor do Sol, enquanto nunca se cogitou que as estrelas girassem ao redor do Sol. Você pode imaginar por um instante que o universo apareça justamente agora, do jeito que ele é hoje. Você não verá, a primeira coisa que você verá é a Lua, depois de um segundo. Porque a luz leva um segundo para chegar. Mesmo assim, é preciso esperar 8 minutos para ver o Sol até que ele seja alcançado. Entre o Sol e a primeira estrela são 10 mil, 40 mil bilhões de quilômetros. A história do universo com Daniel Kent. Eu já tinha isso. Olá, pista. Olá. Pode se apresentar para quem ainda não te conhece? Então prossiga. Esse é o nome dele. Está perfeito. No Observatório de Paris, no Instituto de Paris. Rádio Canadá. Você escreveu há algum tempo o livro As Palavras do Céu. Sim. Então, do que se trata esse livro? Sobre o que ele fala? Olha, tem uma coisa que eu descobri mais ou menos uns 10 anos depois de ter começado a fazer astronomia, é que no nosso vocabulário do dia a dia, todos os dias, na verdade, as palavras do céu, aquelas que a gente usa na vida cotidiana, acabam sendo... Existe uma espécie de permeabilidade. É por termos olhado para o céu durante milênios que, na verdade, não é nada surpreendente que o nosso vocabulário esteja completamente impregnado. Bem, impregnado não é muito simpático, mas influenciado pelo céu que nos cerca. E então, há muitas palavras que usamos sem nem saber de onde vêm, aliás. Porque foi assim que eu me interessei por linguística. Eu achava isso fascinante. É uma ciência que, obviamente, é bem diferente da astronomia, porque as palavras formam famílias, mudam de sentido, às vezes se disfarçam, às vezes é muito complicado saber de onde elas vêm. Você tem até palavras que são idênticas e têm significados completamente diferentes, como ir pescar, pescar, pescador. Isso não tem o mesmo sentido, depende do contexto. Então, eu me interessei pelas palavras do céu. E, na verdade, como acontece muitas vezes, quando você vai procurar cogumelos na floresta, quando encontra um, acaba encontrando os outros, porque o olho se acostuma com isso, ele sabe encontrar, ele conhece o contexto. E eu encontrei uns 100, 200 mais ou menos, talvez até mais. Alguns são fascinantes, outros são menos interessantes, outros ainda, e é isso. E então pensei em retomar tudo isso, contar uma história. Aliás, neste livro que eu trouxe aqui, que se chama As Palavras do Céu, e é isso, é algo que me chamou a atenção, que eu acho muito interessante. E eu vi coisas bastante incríveis. Por exemplo, considerar aparentemente isso viria do céu. Então, entre as palavras do céu que eu cataloguei, algumas são realmente palavras que nós nomeamos, que o céu nos inspirou diretamente. E nós também nomeamos o céu, demos nomes às constelações ou aos deuses presumidos que estão no espaço. E então há uma troca, né? Às vezes nós nomeamos e às vezes o céu nos permite nomear palavras. Então, por exemplo, um dos termos mais simples, de fato, você mencionou constelação. Então, constelação deu origem a constelado. Simplesmente porque começamos observando as constelações, as estrelas se agrupam e depois usamos a palavra para expressar outra coisa. É isso, você está constelado de joias, você está... Pronto, constelação é o estado disso. Quando o papel das estrelas realmente passa a intrigar. Será que as estrelas estão aí para decorar, para que a gente reze para elas, para que a gente as invoque? Ou será que, pelo contrário, elas influenciam o nosso destino? E isso deu origem a toda uma série de palavras como considerar, siderar, desastre, porque a palavra astro pode ser funesta, então é um desastre, sim. A palavra italiana é siderismo. Então isso deu considerar, siderismo, no sentido dos marinheiros, ou seja, olhar para uma estrela, observá-la, coser com. Então, olhar para uma estrela é medir sua posição no mar. Então, isso deu considerar. E o inverso do quê? Sim, eu te interrompo. O inverso de considerar é um termo privativo, é desiderar. E desiderar é não olhar para a estrela. E quando não olhamos para algo que amamos, o que acontece? Sentimos um arrependimento, isso nos falta e nós o desejamos.
Então decidir um R e um D caíram, não é muito pronunciável, e então, ao considerar, chegamos a desejar. Então é realmente uma palavra do céu que talvez seja uma das mais belas, pois ela responde ao nosso impulso de vida, aos nossos princípios de pulsão vital. Mas então há outras, muito mais simples, que talvez sejam óbvias. Por exemplo, o girassol é uma flor que, sim, uma flor que gira com o sol. A gente vê bem o girassol, dá para ver bem como ele é feito. Outras são mais misteriosas, como o malotru. Malotru é alguém hoje em dia que é meio mal educado, mal criado, mas malotru, antigamente, é preciso ver que, primeiro, é preciso pensar que nossos ancestrais olhavam para o céu todos os dias. Mesmo antes de estabelecerem cidades, vilarejos e aldeias, eles eram caçadores-coletores e olhavam para o céu. Eles sempre tinham o céu sobre suas cabeças. Então isso inspirava tanto medo, respeito quanto poesia. Mas a palavra malotro vem do fato de que nas aldeias, quando uma criança nascia bem, olhavam imediatamente, saíam, olhavam lá fora. E se havia uma estrela muito brilhante, era um bom sinal, sinais de que a pessoa nasceu sob uma boa estrela, entende também todas essas expressões. Mas ao contrário, a gente não sabia muito bem. E às vezes uma criança nascia meio franzina, não muito cheia de vida, a gente ficava se perguntando. E aí diziam, ele nasceu sob uma má estrela, o malum astrum, o mau astro, e isso virou malotru. E depois a mudança de sentido aconteceu mais ou menos no século XVII, sob a influência de Voltaire, aliás, que usou o termo para designar alguém mal educado. Pessoa grosseira, se você quiser. Ok. É fascinante como a observação do céu está tão enraizada na humanidade que se reflete em vários outros aspectos. Então, há termos que vêm, de fato, da observação direta, como, por exemplo, a canícula. Na canícula vem de canis, que significa cachorro. Isso parece claro para você? Não, não é, obviamente não. Existe uma estrela que é a estrela Sírius, que era uma estrela fundamental para os egípcios, porque quando os egípcios observavam o nascer helíaco dessa estrela, nascer helíaco quer dizer que ela nasce antes do Sol, logo antes do Sol. Devemos imaginar que os astrônomos sempre observavam o céu. Bem, isso indicava a chegada iminente das cheias do Nilo. E as cheias do Nilo para uma civilização fluvial que se organiza em torno do Nilo eram fundamentais, porque isso trazia sedimentos, trazia algo que depois permitiria praticar a semeadura e em seguida garantir a prosperidade do império. E então isso é extremamente importante. E o ano começava no momento da elevação helíaca de Sírio. Então Sírio era chamado de errante na época. E depois foram os gregos que, obviamente, observaram essa estrela, que é a estrela mais brilhante do céu, que você talvez já tenha observado, especialmente durante as noites de inverno, porque é uma estrela que segue a constelação de Órion. E para os gregos, Órion é o caçador, é um deus. E ele era seguido como um bom caçador pelo seu cão Sírius, que é a estrela mais bonita. Veja como isso funcionava. Passamos dos gregos, influenciados pelos egípcios, e temos Sírius, o caçador. E os latinos retomam o termo, já que canis é o cão e canícula, então, são os períodos de grande calor que herdamos da tradição egípcia. Então, canícula, ainda hoje, é realmente o período de grande calor. E encontramos esse termo em outras línguas também. Veja, é muito interessante observar como as palavras mudam, né? Em russo, usa-se a palavra canícula, que realmente tem as mesmas origens. Aqui não é para falar do calor, mas das férias, né? Saímos de férias quando o tempo está bom. É isso, certo? Então tem muitas outras palavras. Obviamente, jovial vem de Júpiter. Pronto, tem também o saturnismo, é o chumbo. Por quê? Porque o chumbo se relaciona a Saturno. Então, finalmente, o chumbo foi nomeado de acordo com Saturno, que por sua vez foi nomeado por nós como sendo um dos deuses, já que os planetas eram associados aos deuses. Veja, há essas idas e vindas o tempo todo. Mas por que fazíamos essa associação, então, entre planetas e divindades naquela época? Então, Você imagina, há 2 ou 3 mil anos assim, lá fora, com o céu acima da sua cabeça.
Hoje isso é comum, quase não olhamos para o céu, diferente de antigamente. E a primeira coisa, mesmo assim, que te chama a atenção é esse céu que está ali, que parece ser uma abóbada que gira. Existe uma regularidade, existe uma certa beleza que te envolve. Mesmo assim, ao mesmo tempo, isso pode ser angustiante. Eu te convido a experimentar. Eu te convido porque parece tão simples que a gente nem faz mais isso. Mas fique meia hora do lado de fora num dia de verão. Olhe para o céu. Espere até que seus olhos estejam bem acostumados. Você verá muito mais estrelas do que dizem na literatura. Você vai ver 3.000, até mais se seu olho for bastante sensível. Bem, dá para ver claramente que o céu parece girar, pouco a pouco. E os antigos percebiam isso. Eles viam que, de fato, existe uma regularidade. As constelações se movem uma atrás da outra, voltam noite após noite. Da mesma forma, há pequenos desvios, ainda assim, já que, à medida que as estações passam, não são as mesmas constelações que aparecem, porque a Terra gira em torno do Sol, claro. Isso é o que traz segurança, mas sobrepostos a esse tipo de cenografia divina, de certa forma, né? Bem, eles perceberam que havia fenômenos que eram realmente estranhos, astros que não se comportavam como os outros, que se moviam através das estrelas fixas. Chamamos de estrelas fixas porque sua forma não muda. A Ursa Maior é sempre a Ursa Maior. Bem, esses astros foram chamados de astros errantes, eram os planetas. Planetas, ou seja, mais uma palavra do céu, significa astros errantes. E então, de fato, eles espontaneamente pensaram: poxa, isso é curioso, precisamos encontrar uma explicação. O homem e a mulher temos dificuldade em viver sem explicação. Isso é justamente o que faz a originalidade deles. Bem, eles invocaram os deuses, as divindades. Eles pensaram, por trás dessa independência de espírito, isso esconde alguma coisa. Isso certamente se deve ao fato de os deuses nos observarem. E a partir do momento em que você tem esse sentimento, você diz: como vamos dialogar com os deuses? E esse é um dos fundamentos da astrologia, que é tentar encontrar, porque o céu fala pouco, é muito discreto. Ele não diz muitas coisas, é difícil de decifrar. Foram necessários milhares de anos. Bem, os astrólogos tiveram como objetivo tentar entender quais eram as intenções ocultas por trás desses movimentos dos planetas. Às vezes os planetas estão próximos uns dos outros, às vezes eles desaparecem, enfim, é isso. Então havia toda uma linguagem planetária que esteve na base da astrologia e que estava ligada aos deuses. Aliás, a origem dos deuses, ou melhor, do nome dos planetas, por exemplo, Marte, era um deus, era Nergal, o deus da guerra, entre os babilônios, os macênios, e Vênus foi associada à deusa do amor. Jovial é Júpiter, porque Júpiter é o deus dos deuses, aquele que é vivaz, que proporciona energia, etc. Pronto, certo. Como foi que passamos então para essas projeções, na verdade, para essas interpretações, para uma compreensão um pouco mais precisa? Porque em algum momento a gente entendeu que esses astros que se moviam sozinhos, na verdade, giravam ao redor do Sol e que nós também giramos ao redor do Sol. Como foi que passamos de um para o outro? Sim. Isso levou tempo, mesmo assim. Isso não aconteceu assim espontaneamente. Por razões tanto religiosas quanto intuitivas, as pessoas pensaram que nós estamos no centro. Sempre nos sentimos no centro de algum lugar. Andando na rua ou no deserto, somos o centro. Ao girar 360 graus, permanecemos no centro. Então, essa posição, psicologicamente, nos levou a pensar que estávamos no centro do mundo. Além disso, a abóbada celeste dá essa impressão de solidez. O firmamento, isso não é por acaso, não é isso. Até mesmo a estrutura do telhado. A fazenda também tira uma grande viga sólida, que é uma analogia com o firmamento. Então levou muito tempo até perceberem que as primeiras representações do sistema solar eram essas. A Terra está no centro, os planetas giram ao redor. E logo perceberam que havia algumas complicações com isso. Tentaram entender o movimento dos planetas, supondo que a Terra está no centro. E isso logo levou, ainda mais com órbitas circulares, a complicações bem difíceis de resolver. E tentaram adicionar pequenos círculos adicionais,
Enfim, é um sistema de Ptolemeu extremamente complexo que foi ficando cada vez mais pesado para tentar reproduzir da melhor forma possível as observações feitas a olho nu, mesmo com instrumentos. Não tínhamos muitos instrumentos. Só após Galileu surgiram instrumentos que possibilitaram medições mais precisas. Então, até essa época, a Terra estava no centro do mundo. Depois entende-se que isso não é possível e Copérnico faz outra hipótese, tanto para simplificar os cálculos, quanto porque ele pensa, afinal de contas, por que imaginar a Terra no centro? Por que não o Sol? Então ele apresenta um modelo diferente e é aí que quando Galileu começa a observar o mundo com um instrumento, que não é mais o olho, mas sim a luneta, que aí, de fato, ele percebe, é aí que começamos realmente a distinguir os planetas das estrelas, porque antigamente não sabíamos distinguir de verdade os planetas das estrelas, exceto que os planetas eram objetos errantes, enquanto as estrelas eram fixas. Essa era a única diferença que conhecíamos. Foi preciso esperar muito mais tempo antes de percebermos que os planetas estão muito próximos, fazem parte de um mesmo sistema, giram ao redor do Sol, enquanto nunca se pensou que as estrelas girassem ao redor do Sol. As estrelas eram outros sóis aparentes, o que só foi comprovado muito mais tarde. Só no século XVIII isso ocorreu? Isso é relativamente recente. Sim, é relativamente recente, para que a primeira medição da distância de uma estrela que é próxima do Centauro fosse realizada. E nos permite compreender, quando calcularam o brilho, a luminosidade real dessa estrela, que é próxima do Centauro, se perguntou em um quiz, sim, acredito. Próxima do Centauro, bem, ela está a 4 anos-luz de nós, ou seja, leva 4 anos para que a luz viaje da Terra até essa estrela. 4 anos equivalem a 40 trilhões de quilômetros, realmente não é pouco. E aí, essa estrela é quase invisível. Ela nem é visível a olho nu, mas essa estrela, quando a gente calcula, quer dizer, quando a gente mede o brilho dela e, levando em conta a distância, percebe-se que ela brilha tanto quanto uma estrela como o Sol. E então entendemos que o Sol é uma estrela e que as estrelas são sóis. O que não é o caso dos planetas. Os planetas estão muito mais próximos, giram ao redor do Sol, são até pequenas poeiras, é insignificante comparado ao que é uma estrela como o Sol. Isso faz com que esse entendimento do universo e do espaço ao nosso redor seja algo relativamente recente. Quando compreendemos que a nossa galáxia não era a única existente? Então, aí também sim, é verdade o que você disse, por muito tempo, sabe? O progresso é algo meio exponencial, a gente começa aos poucos. É isso. E aí, de repente, quando tudo se acumula, porque por um lado, é até como a história dos cogumelos, a gente encontra, né? Depois de sentirmos vontade e mais pessoas se interessam, conversamos entre nós, ocorre uma percolação do conhecimento. É isso. No início ela está isolada, mas depois os encontros mudam isso. E no que diz respeito à Via Láctea, isso foi obviamente tema de muitas explicações, mitos e representações variadas. Só o leite, né? Via Láctea é a via do leite, e isso vem da mitologia grega, que diz que quando Hércules mamou no seio de sua ama, bem, Hera, de fato, ela acorda, percebe isso, o afasta, e do seio de Hera jorra um jato de leite que se espalha pelo céu. É mais bonito e verdadeiro do que te contam agora. Mas, enfim, a gente é obrigado, mesmo assim, a manter uma abordagem científica, mesmo diante de uma plateia não científica. Então, essa ideia de que você tem uma faixa do leste, isso vem da mitologia grega. Então, depois a gente entende, graças aos instrumentos de Galileu, a luneta de Galileu, que foi fundamental. É uma abertura, uma janela para o mundo, esse instrumento, talvez voltemos a essa noção depois. Mas aí a gente vê que na Via Láctea tem muita coisa. Tem aglomerados de estrelas, não tem planetas, né? Os planetas são 5 conhecidos e aos poucos descobrimos outros, 6 ou 7, que orbitam o Sol. Mas quando a gente olha para a Via Láctea, vê aglomerados de estrelas, vê partes escuras,
A gente vê nebulosas brilhantes e surge a pergunta. Aliás, vemos muitas nebulosas brilhantes, pequenas nuvens que são mais ou menos importantes, e nos perguntamos sobre essas pequenas nuvens que chamamos de nebulosas. Aliás, isso também é um termo interessante, porque quando perguntamos a alguém, dizemos: o que você acabou de dizer é nebuloso? Isso quer dizer que é um limite do nosso conhecimento, só marca a nossa ignorância. Isso é nebuloso, ou seja, a gente não sabia muito bem do que se tratava. A tal ponto, aliás, que um astrônomo da época chamado Messier, que era um grande caçador de cometas, os cometas também interessaram. Faz parte desses objetos que apareciam de vez em quando como os planetas, né? Os planetas tinham regularidade, sim, enquanto que os cometas a gente não sabia de jeito nenhum quando eles iam aparecer, daí o medo, né? O terror, a superstição, etc. Então, Messier, ele caçava cometas, caçava, enfim, pacificamente com uma luneta e, quando ele muitas vezes percebeu que o que ele pensava ser um cometa, na verdade era uma nebulosa, porque ele via sempre no mesmo lugar, na Via Láctea. E então ele fez um catálogo, uma espécie de um catálogo para tirar seus colegas do engano. Se você encontrar isso, atenção, perigo, não é um cometa, é uma nebulosa. Ele encontrou 101 isso aí, então com formas às vezes um pouco estranhas, mas ainda assim são sempre nebulosas. E, então, nós nos fizemos essa pergunta. Essa nebulosa é o quê? É a correspondência. Durante esse tempo, estamos criando instrumentos cada vez mais potentes e desenvolvidos, o que define a potência de um instrumento. E isso permite, de fato, abrir uma nova janela para o céu. Foram, durante muito tempo, as lunetas astronômicas, as primeiras lunetas, enfim, as lunetas mais bonitas, são pedaços de vidro que podiam ter 1 metro, né? 1,50 m de diâmetro. É terrível de polir, hein? Havia muitas dificuldades. Além disso, é muito difícil curvar a superfície do vidro, de forma que você tenha uma distância focal curta. Não, as distâncias focais são muito grandes. Por isso, ao visitar antigas lunetas nos Estados Unidos, na França e em outros lugares, você vê lunetas muito grandes. O telescópio na entrada, o pedaço de vidro que fazia a entrada, a lente pode ter 50 centímetros ou 1 metro, mas é preciso ir observar 20 metros mais longe, as distâncias focais são muito, muito grandes. Então começamos a fazer isso, também inventamos o telescópio. Herschel, por exemplo, na Inglaterra, na França também, foram fabricados em particular por Foucault. E aí, obviamente, as observações se tornam cruciais porque permitem fazer imagens. Inventamos a fotografia, mas antes da fotografia, olhávamos pelo ocular e fazíamos desenhos. É isso que Galileu faz, aliás, os desenhos de Galileu são lindos de se ver. Muito precisos, ele fazia isso na escuridão. Quando comecei a observar astronomia, eu estava na cúpula. E eu olhava pelo ocular para ter certeza de que o telescópio continuava seguindo o astro que era o objeto dos meus desejos e eu observava na escuridão total. E então eu fazia chapas fotográficas, mas na época Herschel ou Lord Rosse na Inglaterra, bem, eles tinham uma pequena lupa e então eles olhavam, depois faziam um pequeno esboço assim, e então olhavam de novo, faziam outro esboço. Às vezes, os desenhos são incríveis. Recomendo que pesquise na internet por Lord Rosse, R-O-S-S, e veja os desenhos magníficos que ele fazia. Especialmente de galáxias que chamamos de cães de caça, das quais comparar a imagem obtida com chapas fotográficas agora é realmente extraordinário. Então, nós, aos poucos, acabamos desenhando essas nebulosas, mas ainda resta a questão de saber se essas nebulosas fazem parte da Via Láctea ou não. Eu sim, estou demorando um pouco para responder, porque é toda a história da astronomia que está por trás disso, né? Isso dá substância para como chegamos lá, nós, com nossos instrumentos. E há um debate, o grande debate entre dois astrônomos, Chaplet e Curtis. Chaplet diz que tudo faz parte da Via Láctea, mas Curtis discorda, afirmando que são nebulosas outras vias lácteas muito mais distantes. E a questão aqui é incrível para a nossa maneira de habitar o mundo, porque o que isso significa Notre manière d'habiter le monde.
Se a gente permanece na Via Láctea, nós entendemos rapidamente que o Sol fazia parte da Via Láctea, que era uma estrela entre outras. Também entendemos rapidamente que a Via Láctea era um disco, isso ficou mais ou menos claro, mas era o nosso mundo. E então havia essas nebulosas que pareciam tipos de fumaça, excessos de elementos, não sei como tentar explicar isso, ou estrelas mortas. Mas, por outro lado, se você imaginar, também existem outras vias lácteas, é preciso situá-las a uma certa distância. E então, por causa disso, o universo se torna vasto. E é preciso esperar muito tempo, esse debate faz justamente parte do que alimenta a ciência, né? A dúvida, a discussão, a crítica, e pouco a pouco, bem, é isso, é necessária a observação. Ao contrário da astrologia, por exemplo, você diz que é assim: se não funciona, sempre temos uma razão, sempre mantemos os mesmos princípios de partida. Aqui estamos prontos para abandonar nossas hipóteses. Se não funciona, a gente abandona. Mas fazemos observações para verificar. E, quem vai verificar? Bem, vai ser o Hubble, esse astrônomo de quem ainda não falamos, eu acho. Edwin Hubble, que teve uma carreira de boxeador, que praticou boxe amador, que aliás teve uma carreira como advogado, mas isso não me interessava muito. Ele chega na Califórnia por volta dos anos 20, mais ou menos, e sente que, de fato, coisas estão acontecendo na Califórnia. Ele tem, em particular, um telescópio com um espelho de 2,50 metros de diâmetro. Quando eu digo 2,50 metros, estou falando do espelho. Um espelho com diâmetro de 2,50 metros, o que já era... Não era bom quebrar isso, hein? Não são 7 anos de azar, é uma infinidade de... Então ele se juntou ao grupo de observadores do Monte Wilson. Isso foi instalado no Monte Wilson, que é uma montanha que fica bem acima da cidade de Los Angeles. E ele observa, e ele é o primeiro a fazer Bom, ele não é o primeiro, mas ele faz placas fotográficas extremamente interessantes e produz o que chamamos de espectros. Ele faz espectros que lhe permitem mostrar... Então, o espectro é uma forma de analisar a composição da luz de um astro ou de uma estrela. E, bom, a gente pode, por essa técnica, medir a distância ou saber se o astro está se aproximando ou se afastando. Então, antes dele já tinham existido outros astrônomos, como Silver, que também tinham observado que algumas nebulosas pareciam estar se movendo, certo? Ele faz isso de maneira sistemática, mas principalmente o que ele faz é tirar imagens, fotografias que permitem a ele verificar que uma estrela muda de intensidade nessa galáxia, ou melhor, nesse objeto. Eu não sabia se era uma galáxia na época, mas essa estrela que pulsa regularmente, que se chama Cefeida, porque a primeira foi observada na constelação de Cefeu. Uma astrônoma mulher chamada Henrietta Leavitt percebeu que quando essas estrelas pulsam, existe uma relação entre a pulsação delas e a luminosidade. Ou seja, aquelas que pulsam muito lentamente são muito mais luminosas do que aquelas que, ou o contrário, agora fiquei em dúvida. É isso. Então, havia uma relação entre a pulsação e a luminosidade das estrelas. E Hubble observa uma dessas nebulosas cuja distância não se conhece e percebe que, de fato, há uma dessas cefeidas ali. Muito valioso. É a primeira vez que se observa uma cefeida distante desse tipo. Ele observa essa variação de luminosidade e adota o critério de luminosidade-distância. Ele diz, já que eu tenho a luminosidade, agora eu tenho a pulsação, eu conheço a luminosidade e posso calcular a distância, pois vejo se essa estrela é fraca ou não, brilhante ou não. E ele percebe realmente que essa galáxia, esse objeto, é uma galáxia bem distante, muito além da Via Láctea. E aí realmente é uma revolução, porque entendemos que o universo, então, é muito mais vasto. E a etapa seguinte vai ser observar muito mais delas e perceber que há uma ligação entre que essas estrelas, essas galáxias parecem se mover em relação a nós, se afastam de nós. E é aí que eles descobrem, então, a expansão do universo, que, mais uma vez, reforça essa ideia de que vivemos em um universo muito mais vasto do que tínhamos entendido até então. Certo. Então, se o universo está em expansão, o que acontece se voltarmos no tempo? Então, podemos reconstruir a história do universo?
Sim. Mas é justamente essa a beleza do sistema. É um pouco como quando você vê um mergulhador mergulhando. Ufa, você vê que ele caiu assim. Você pode pensar, e se eu rebobinar meu filme ao contrário, talvez veja de onde veio. Talvez você perceba que ele veio de um trampolim e assim por diante. Bom, aí a gente pensa, já que vivemos em um universo em expansão, a Via Láctea não está sozinha, existem outras galáxias. Então, entre parênteses, estamos descobrindo cada vez mais, como costumo dizer, dos cogumelos, e vimos que têm formas variadas. Algumas são elípticas, outras são espirais, outras são irregulares, mas todas têm em comum, exceto algumas que estão muito próximas de nós, todas têm em comum o fato de estarem se afastando, e se afastando cada vez mais rápido, quanto mais distantes já estão de nós. Pronto! Essa propriedade surpreendente define a estrutura do universo e possibilita voltar no tempo. E então a gente pensa, se voltarmos no tempo, digamos, a 1 bilhão de anos, bem, essas galáxias que estão se afastando deviam estar mais próximas umas das outras. Pronto. Então depois é preciso fazer um pouco de aritmética, né? A gente aprende um pouco como calcular essas velocidades de afastamento, e é aí que chegamos a modelos onde acabamos estimando a idade do universo, para que tudo esteja realmente no mesmo ponto, entre aspas. Voltamos à ideia que Jean-Pierre desenvolveu há pouco. Então existe um momento singular em que tudo deve se encontrar grudado no mesmo lugar, com todas as dificuldades que isso implica. Falamos sobre a singularidade, certo? E agora continuamos tentando entender, saindo um pouco dessas exigências da física que precisamos compreender com as leis que temos. E então essa noção realmente surge, emerge diretamente das observações de Hubble nos anos 24, certo? Recompensamos justamente fazendo o oposto. Rebobinamos a história constantemente. Então, o que é interessante é que, quando você observa uma série de galáxias que estão, por exemplo, a alguns milhões de anos-luz de nós, então isso quer dizer que a luz levou 1 milhão de anos, ou 2 milhões, ou 3 milhões, ou 10 bilhões, 5 bilhões de anos. Bem, é como se fossem as páginas de um livro que a gente vai virando, se você quiser. A gente lê as primeiras páginas. As primeiras páginas são os objetos os astros mais próximos de nós, são as estrelas. Então, por exemplo, para que haja Alfa do Centauro, isso está há 4 anos. As estrelas estão mais distantes, então é hora de virar a página. É preciso esperar que a luz chegue. Você pode imaginar por um instante que o universo apareça exatamente agora, do jeito que ele está, como aparece hoje. Você não verá. A primeira coisa que verá é a Lua, depois de um segundo, porque a luz leva um segundo para chegar. Ainda será preciso esperar 8 minutos para que você possa ver o Sol, para que o dia possa começar. Certo, depois será preciso esperar 4 anos antes de ver a primeira estrela. Então, à noite você não verá nada porque, veja, o seu universo é jovem demais para que você possa ver estrelas no céu. Mas depois de 4 anos você verá uma estrela próxima do Centauro. E então, à medida que os anos passam, você verá cada vez mais estrelas. Então, agora, obviamente, o universo é tão antigo em relação a nós que todo mundo já está lá, sabe? A gente vê todas as estrelas da Via Láctea, vê até outras galáxias, e com os instrumentos a gente vai até onde? A gente chega a 13,8 bilhões de anos. Mas então, você vai me dizer, é o fim? É o fim. É o fim do nosso universo. Nós estamos em uma bolha, o chamado universo observável. Se o universo realmente tem 13,8 bilhões de anos, isso significa... O que isso quer dizer? Quer dizer que a luz levou 13,8 bilhões de anos para chegar até nós. Então isso quer dizer que um astro, se houver algum, e a gente acha que sim, obviamente, que estaria a uma distância muito maior, a tal ponto que a luz levaria 50 bilhões de anos para nos alcançar. Esse astro nós não conseguimos ver. Então nós somos, de uma maneira natural, limitados pelo próprio universo. Só podemos observar o universo dentro de uma bolha, que tem, como dimensão temporal, 13,8 bilhões de anos. Fisicamente é maior porque o universo está em expansão, como se você andasse sobre um elástico se esticando. É isso. Quanto ao tempo, é isso. Então, na introdução, a gente fez algumas perguntinhas. Agora podemos voltar um pouco nelas e ver se estávamos mais certos ou mais errados. Sim, obrigado. Então, a primeira pergunta que fizemos foi:
Qual é a estrela mais próxima depois do Sol? A grande maioria votou em Próxima do Centauro. Aqui, estamos indo bem. Estamos bem. Estamos indo bem? Sirius é o nome de outra estrela, então Porque ela fica no hemisfério sul, na constelação do Centauro. A estrela mais brilhante é Alfa Centauro. a gente não pode vê-la. Chamamos de próxima porque é a estrela mais próxima do Centauro. A gente percebe mesmo assim que entre o Sol e a primeira estrela tem 10.000, quer dizer, 40 trilhões de quilômetros. Então é especial, não é tão simples assim. Então depois você me pergunta, Ah, então Próxima do Centauro só é visível no hemisfério sul. Não dá para ver no norte, certo? Será preciso comprar passagem aérea? e ainda assim você não vai ver ela à noite, hein? Ela não é, tem que mesmo fazer um... Sim, não é uma estrela muito brilhante. A estrela, certo? A próxima pergunta era: um ano-luz é uma distância, uma duração ou uma velocidade? Então você usa a expressão ano-luz. Em outro contexto, quando você diz estou a 3 horas de TGV de Marsella, você sabe que isso é uma distância. 3 horas de TGV, isso significa mais ou menos 800 quilômetros, porque a gente sabe que o TGV viaja com paradas a uma média de mais ou menos 250, é isso. Então é cerca de 750 a 800 quilômetros. Então, um ano-luz é uma distância, porque a gente sabe que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, e então um ano-luz é a distância percorrida por essa luz em um ano. Pronto. É muito mais simples do que dizer 10 trilhões de quilômetros. Pronto. Ainda mais porque o universo é vasto o suficiente para que a gente logo tenha termos impraticáveis. Então, é melhor se expressar usando essa unidade. Vamos dizer que tal galáxia está a 1 milhão de anos-luz. Isso significa que a luz levou 1 milhão de anos para chegar até nós, o que já é um termo difícil de imaginar. Mas se a gente traduzisse isso para quilômetros, aí... Ah, então a próxima pergunta era: quantas estrelas há na nossa galáxia? Milhões, bilhões ou centenas de bilhões? Temos uma estimativa precisa desse número? Obviamente isso não se calcula, não contamos uma por uma, né? Fazemos estimativas, uma média, depois conhecemos mais ou menos a distância da galáxia. Estimamos cerca de 200 bilhões de estrelas em nossa galáxia, mas o que é novo é que, não sei se você queria perguntar isso depois, é que agora a gente descobriu planetas ao redor das estrelas, e hoje sabemos que cada estrela tem pelo menos um planeta, ou até sistemas de planetas. Então, o número de planetas na Via Láctea é muito maior do que o número de estrelas. Então, há mais ou menos uns 1.000 bilhões de planetas só na nossa galáxia, pelo menos na Via Láctea. Sabendo que há uma centena de bilhões de galáxias no universo observável. Você vê, aquela pequena distinção que eu fiz há pouco, na bolha que nos é permitido explorar, que tem o diâmetro que eu mencionei, né, bem, há mais ou menos 1 trilhão de galáxias. Então, 1 trilhão de galáxias multiplicado por 1 trilhão de planetas. Veja, isso dá bastante gente. Isso são planetas. Isso é a vida. Então, a próxima pergunta era: quando olhamos para uma galáxia que está a 10 bilhões de anos-luz de distância, nós a vemos. Então, 3 possibilidades: como ela é hoje, como ela era há muito tempo, então, por extensão, há 13 bilhões de anos, ou como ela será no futuro. Aqui todos basicamente concordam. Sim, é isso. A gente vê o passado, na verdade. Sim, você vê porque, na verdade, quando a gente olha para o céu, eu te convido a olhar para o céu e, bem, o céu te dá um falso instantâneo, na verdade. A gente tem a impressão de que está vendo, que vê algo instantâneo e imediato. Na verdade, não, porque cada luz vem de uma estrela que está a distâncias diferentes. E aí está, algumas luzes correspondem a uma estrela, cuja luz foi emitida há 4 anos, outras há 20 anos, outras há 1.000 anos, outras há 10.000 anos. Mesmo assim, você recebe toda essa luz de uma vez. Ao voltar das férias e abrir a caixa de correio, tudo desaba. Especialmente se você ficou fora por muito tempo. E isso não quer dizer que as cartas foram enviadas juntas. E, aí, de fato, você está... você disse quanto? 4 bilhões, 10 bilhões de anos-luz. Então, você observa uma galáxia como ela era há 10 bilhões de anos, isso não significa que ela tenha desaparecido.
Quer dizer, aconteceram coisas, obviamente, às quais não temos acesso hoje, mas é essa galáxia como ela era. E é isso que permite, aliás, reconstruir essas histórias, porque, como eu disse antes, imagine o universo como um grande livro. Pois bem, as primeiras páginas mostram o universo próximo. Conforme avançamos, vamos voltando nas distâncias. Pois bem, avançamos na história. Como você faz essa transição, então? Próxima pergunta. Quantos exoplanetas confirmados existem hoje que conseguimos detectar oficialmente, então? Você vê, a gente ainda engatinha bastante, né? Aliás, é importante dizer que o primeiro exoplaneta foi observado na França, no Observatório de Haute-Provence, que eu convido vocês a visitarem. As visitas lá ocorrem regularmente e o local é aberto ao público em horários específicos. E foram um casal de astrônomos suíços, Michel Mayor e Didier Queloz, que, usando um espectrógrafo em nosso grande telescópio de 1,90 e 3 metros do Observatório de Haute-Provence, observaram o primeiro planeta, chamado 51 Pegasi. Sua pergunta? Era, quantos já detectamos então? Desde então, obviamente, são as setas, o efeito cogumelo. Observamos, obviamente, entendemos como deveríamos encontrá-los, mudamos os programas, as pessoas passaram a buscar sistematicamente, surgindo um grande desafio. Quando a gente tenta encontrar um planeta fora do sistema solar, estamos nos colocando e tentando responder perguntas que fazemos sobre o nosso próprio sistema solar. Fazer ciência com só um objeto é muito difícil. O sistema solar é único, todos os sistemas são iguais, é isso. Então, começamos a procurá-los e desenvolvemos muito mais técnicas do que aquela que foi usada por Queloz e Mayor, que, aliás, entre parênteses, ganharam o Prêmio Nobel em 2019 por isso, hein? Então existem pelo menos 3 técnicas comparáveis. E agora temos mais ou menos de 5 a 6 mil confirmados. Ok, então, mas esse é um tema, é provisório, sempre encontramos mais. 2, cada vez mais. Você tem, por exemplo, na missão Gaia, que é uma missão muito importante, já que ela era uma sonda, ou melhor, um satélite, que foi colocado em operação pelos europeus para observar todas as estrelas, os bilhões de estrelas, ao nosso redor, né, próximas em detalhes, medindo seus movimentos, suas posições de forma muito, muito fundamental. E bem, justamente ao ver o deslocamento de uma estrela, a gente pensa, olha, ela está se movendo porque tem alguma coisa perturbando. E bem, há uma enorme quantidade de novos planetas que também estão sendo observados. É isso, algo que continua. Ok. Não sei se restou alguma pergunta. Então, restou uma pergunta, mas a gente já falou um pouco sobre isso. Como é que a gente faz para detectar exoplanetas? As técnicas que temos, isso. Existem 3 técnicas importantes. Uma das técnicas consiste em medir como o planeta perturba a estrela ao redor da qual ele orbita. Então, como ele faz isso, porque durante muito tempo acreditava-se que era impossível detectar planetas ao redor de outra estrela, simplesmente porque percebemos que a estrela brilha tanto e um planeta brilha tão pouco. Que é como se você quisesse, no mar, observar uma gaivota girando ao redor de um farol enquanto você está a 100 quilômetros do farol? Parece complicado. Oi? Você tem razão, é difícil, mas conseguimos. Então, como a gente consegue? Já aconteceu de você observar alguém, digamos, nas Olimpíadas, quando um atleta faz arremesso de peso? Bem, enquanto ele não solta o peso, ele forma um sistema único. O peso e eles são um pouco o equivalente ao planeta e à estrela. E então, de fato, é ele quem faz o peso girar, mas ele mesmo também gira, ele se move. Então, o conjunto peso mais arremessador de peso, né, o conjunto gira em torno de um ponto invisível que se chama centro de gravidade dos dois. É isso que ocorre quando um planeta orbita uma estrela. A própria estrela faz o mesmo. Então, muito, muito pouco. Ou seja, ela gira em torno de um ponto que já está dentro da própria estrela, não é em outro lugar, porque é muito pouco. Mas hoje nós somos capazes de medir esse movimento. Quando a estrela se aproxima, fica mais azul, ao se afastar, fica mais vermelha. Isso é um efeito parecido com, se você observar, quando um carro passa perto de você, você ouve o som variar, pois ao se aproximar ou se afastar,
isso altera a frequência do que está sendo emitido. Pois bem, é essa técnica que foi utilizada por Major e Queloz. Então, nem preciso dizer, a técnica deve ser extremamente precisa, extremamente sensível, com a temperatura mantida em condições controladas. Bom, não se brinca, não se fala nada, não se faz barulho, não se fuma, enfim, é isso. E a gente faz, repete, repete, repete. E o que é interessante também nesse caso é que esse planeta fazia parte de um programa que tinha como objetivo fazer outra coisa. Major queria observar a evolução de certas estrelas que têm perturbações, que têm variações, estudar a estrutura das estrelas, mas eles já tinham notado que, bom, talvez um dia a gente encontrasse um planeta ao redor de uma estrela. Isso fazia parte das possibilidades, mas estava realmente no final da lista. Quando eles viram isso, perceberam que era repetitivo e periódico. Quando uma estrela varia, às vezes há uma periodicidade, mas não tão precisa assim. Ali era realmente periódico. Sim, porque é periódico. Nós giramos ao redor da Terra em 365 dias e um quarto, e isso não muda. Então você pode, de longe, se alguém observar o Sol, vai ver que existe um planeta Terra que gira ao redor dele. Essa é uma técnica. A outra técnica, ela é mais imediata. No limite, se você estiver bem posicionado em relação à estrela e ao planeta que gira ao redor, quando o planeta passa na frente da estrela, bem, ela bloqueia uma pequena parte da luz da estrela. Se você observar uma estrela continuamente, verá que ela fica um pouco menos brilhante em algum momento. E isso é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que esse fenômeno realmente se repete de maneira periódica, já que a estrela, o planeta gira sempre do mesmo jeito. Isso é chamado de método dos trânsitos. Esse método dos trânsitos se aplica ao sistema solar. Você talvez tenha ouvido falar em 2004, quando Vênus passou bem na frente do Sol e nós estávamos exatamente alinhados, estávamos bem alinhados, sabe? Então vimos isso por 1 hora. A gente viu o planeta, a gente via aquele disco preto na superfície do Sol. Eu me lembro, eu estava no Observatório de Paris, a gente tinha de fato a imagem do Sol projetada em uma tela e a gente viu tudo isso. Então, existem várias histórias absolutamente extraordinárias sobre esses eventos de trânsito de Vênus, especialmente no século XIX. Um astrônomo que passou 18 anos da sua vida, ou 13 anos da sua vida, tentando observar um trânsito de Vênus em Pondicherry, mas infelizmente os ingleses o impediram de embarcar, ele não conseguiu. Ele esperou mais 8 anos para ver o fenômeno, mas uma nuvem atrapalhou tudo. E quando ele voltou para casa, ou seja, para o Observatório de Paris, bem, achavam que ele estava morto. Venderam o apartamento dele. De fato, a esposa dele já tinha encontrado outro homem. É isso. Então, isso não é fácil, a astronomia. Não é fácil a astronomia, em certos casos. E, é isso. Tudo isso para dizer que essa técnica dos trânsitos é uma segunda técnica. Mercúrio pode passar diante do Sol, algo que às vezes observamos. É um pouco mais difícil de ver, porque Mercúrio é menor, mas enfim, é bonito. E então, uma terceira técnica é quando um planeta passa na frente da estrela. Ela não está necessariamente associada à estrela em questão, mas quando ela passa na frente em relação a nós, na frente da estrela, ela pode curvar os raios e criar um flash luminoso. É o contrário do que eu disse há pouco. Antes havia menos luz, mas aqui, ao contrário, você pode ter um efeito que chamamos de microlente gravitacional, porque todo o corpo tem uma massa, e essa massa pode concentrar os feixes e provocar esse efeito de lente. Então, isso também é uma técnica que é menos utilizada, mas que existe. Mas são principalmente as duas primeiras, a técnica do movimento e a técnica do trânsito. Ok. E bem, chegamos então ao final da nossa entrevista. É o caso de cereal, desejável. A gente fala muito do céu por causa do cádmio nesse momento, mas você sabe, céu é uma palavra do Fian. Ok. Sim, porque o astrônomo que descobriu os Ceres, ok, Piazzi, o astrônomo italiano, e ele nasceu na Sicília, e a deusa protetora dos agricultores era Ceres. Então ele nomeou esse asteroide de Ceres.
E por isso esse pequeno planeta Ceres deu o nome, já que agricultura, ao cereal. Vê como é curioso. Muito interessante. Obrigado pelas palavras finais. Então, Fiquem à vontade. Normalmente há microfones circulando de um lado para o outro. Se tiverem perguntas, podem fazer. Tenho duas perguntas, por favor. Atualmente temos os telescópios que já incluímos no programa, que são o James Webb, o Vera Huggins e o outro. Também vamos lançar o Grace Formule. E também teremos na Terra o VLT em alguns anos. Esses telescópios têm objetivos totalmente diferentes ou haverá sobreposição e colaboração entre os diferentes locais de pesquisa? em geral, principalmente agora, começamos a projetar telescópios, às vezes dedicados a projetos bem específicos. Esse é o caso de Grace. Obrigado, você está certo. Pronto. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam sempre complementares, ou seja, você sempre tem a possibilidade de configurar o instrumento de uma forma um pouco diferente. Mas é verdade que, no caso do ELT, por exemplo, é um instrumento que vai ter 40 metros de diâmetro. Incrível. Você imagina um espelho de 40 metros de diâmetro, que é um espelho segmentado, né? Ele vai ter um campo extremamente pequeno, porque quanto maior o telescópio, quanto maior o espelho, maior é a distância focal e menor acaba sendo o campo observado no céu. Mas, obviamente, com uma precisão e, antes de tudo, muita potência. Ou seja, você tem uma sensibilidade imensa que você não tem com um telescópio de diâmetro menor. E então isso significa que vai permitir fazer observações extremamente direcionadas. Por outro lado, com o telescópio de... Bom, não vou me lembrar do nome dele, Guerre, graças a você. O campo é maior, então você vai fazer outra coisa. Você vai realmente explorar partes do céu muito maiores ao mesmo tempo. Então você sempre tem um compromisso entre a precisão do disparo e o bom uso da metralhadora, sabe? Se você observa de forma mais ampla, perde um pouco de sensibilidade, mas ganha uma visão muito maior. Ou, ao contrário, você vai observar regiões extremamente menores, mas mais precisas e detalhadas. A velocidade de expansão do universo atualmente, eu acredito, vem de 3 tipos de medições que cada uma converge para algo que é um pouco diferente das outras. Então, 3 estimativas possíveis da espécie antiga ou nova entre 67 e 67. Mas o que você acha disso? O que pode ser fabricado? Mas aí... Você está fazendo perguntas bastante técnicas. Não sei se todo mundo vai conseguir acompanhar. De fato, um dos parâmetros muito importantes para a nossa compreensão, para a nossa descrição do mundo em que estamos, é a maneira como... qual é a taxa, o que chamamos de taxa de aceleração, a taxa de expansão do universo. Sabemos que ao longo de milhões de anos, obviamente, o espaço continuou a inflar. É isso, estamos na expansão. Mas a que taxa isso acontece? É rápido? É mais rápido ou menos rápido? Para isso, medimos localmente uma constante que chamamos de constante de Hubble. É isso. Ela mede a que velocidade, de fato, a cada milhão de anos isso se dilatou. E há 2 maneiras de chegar lá, pelo menos 2. Uma delas é estudando as supernovas do tipo I, das quais falamos há pouco, e a outra é observando o fundo cosmológico, né? Ou seja, a marca de que falamos, a luz fóssil, a última marca que o universo deixou quando ainda estava muito quente, mas a partir daí ele começou a se estruturar. Pois bem, esses 2 valores, essas 2 imagens, fornecem valores em tensão, ou seja, eles são muito precisos, cada um do seu lado, mas com barras de erro, o que chamamos de barras de erro, ou seja, o valor é dado com uma certa incerteza. E bem, não há sobreposição. É sempre chato. Gostamos quando há sobreposição, pois pensamos que talvez a resposta esteja entre os 2. Não há sobreposição. Então, a gente não sabe se os 2 métodos são diferentes. Às vezes é bom ter métodos diferentes, mas não quando estamos em crises assim. Então, é uma tensão, mas sempre existe. Isso faz parte do trabalho científico, sempre há tensões desse tipo. Então, saber se foi o instrumento Planck, se foi o satélite Planck que nos forneceu essa bela imagem da luz fóssil que mostramos para vocês há pouco,
Será que é na calibração, na análise dos dados do Planck, que realmente existe um efeito, né, um pequeno efeito, o que chamamos de viés, um desvio assintótico? Ou será que é no estudo e na análise completamente diferente, né, da análise do que chamamos de supernovas a grande distância? Será que é aí que está o problema? Aí existem outros problemas diferentes. Primeiro, você fica um pouco mais sujeito à física desses astros, saber se eles são realmente como imaginamos, etc. Bom, de um lado você questiona de astrofísica, do outro a instrumentação, entende? Atenções, porque duas comunidades apoiam os projetos e jogam a responsabilidade entre si, cada uma dizendo estar certa. Esse diálogo faz parte do ambiente científico e contribui para o avanço. Mas ainda há uma pequena tensão que não foi completamente resolvida. Estou com um pouco de dificuldade. Sim, não, era em relação à primeira pergunta. De qualquer forma, você já respondeu, Daniel, mas na verdade também, se a gente... Em relação aos telescópios espaciais, uma coisa que a gente entende é que, na verdade, eles são frequentemente complementares. Por exemplo, se você falou do Hubble e do James Webb, tem esse lado também onde, na verdade, os telescópios espaciais, quando são enviados, há um motivo que geralmente está ligado ao que chamamos, acho que você sabe, o comprimento de onda. James Webb observa no infravermelho, enquanto o Hubble atua no ultravioleta e visível. Assim, suas observações são complementares. Por exemplo, as nebulosas são nuvens de gás e poeira nas galáxias. Com o Hubble, vemos menos detalhes do que com o James Webb, pois o infravermelho do James Webb permite enxergar além das nuvens e compreender melhor o ambiente das nebulosas. Na verdade, temos telescópios espaciais, como o VLT, o Roman, entre outros. Muitas vezes, são ferramentas que se complementam. Quando temos um telescópio em funcionamento, que é eficiente e capaz de observar o universo de forma precisa, não vamos necessariamente, pelo menos naquele momento, desenvolver um novo telescópio que faça a mesma coisa. Frequentemente há uma complementaridade entre telescópios, permitindo um amplo leque para observar o céu em todos os comprimentos de onda. Sim, também é importante lembrar que o telescópio Hubble possui um espelho com 2,40 metros de diâmetro. 6,5 metros para James Webb? O do James Webb, acho que são 7,50 metros, é isso mesmo? Assim, 6,50 metros. 6,50 metros. O Hubble está situado a mais ou menos 600 quilômetros de altitude, então ele está em órbita baixa, enquanto o James Webb está a 1 milhão de quilômetros. Para grande incômodo em um ponto da ponte de Lagrange. Ele está confortavelmente posicionado em um lugar suficientemente estável do ponto de vista dinâmico. Ele gira junto com a Terra, está tranquilo, sempre observando o céu. O céu está oposto ao Sol. Para Hubble é mais complicado. E mais uma vez, Hubble observa desde o ultravioleta até o limite do visível, enquanto James Webb assume a partir daí. Então, toda vez que abrimos uma janela diferente para o mundo e observamos, já há quase descobertas previstas de antemão, mas na verdade não sabemos quais serão essas descobertas. A gente imagina algumas, mas é obrigado a descobrir, somos obrigados a observar coisas novas. Isso é automático. É fundamental trocar de óculos. Quem vê o mundo com óculos vermelhos só enxerga vermelho. Com óculos verdes, não verá vermelho. Então é importante ter uma combinação de tudo isso. De qualquer forma, não hesite em acompanhar no YouTube. Vamos poder colocar a reprise e muitas outras reprises depois no canal do YouTube. E vamos poder fazer outras conferências sobre outros temas também. Então, não hesite em ficar por dentro. É isso. Muito obrigado de qualquer forma.